47 segundos. Foi o tempo que as forças especiais americanas levaram para entrar na residência presidencial da Venezuela, capturar Nicolás Maduro e a esposa e meter os dois num helicóptero militar. E isto aconteceu no sábado de madrugada, às 4h21 da manhã. E Trump anunciou ao mundo: capturámos o Maduro. E agora, o que é que isto muda para ti, para os teus investimentos e para Portugal? Porque isto não é só sobre a Venezuela. Isto é sobre 17 trilhões de dólares em petróleo, 1,5 trilhões em ouro, 60 mil milhões em Bitcoin que podem estar nas mãos dos americanos agora. E tudo isto vai mexer com os mercados, com o preço do petróleo, com o ouro e com o Bitcoin na tua carteira. E neste vídeo vou explicar-te o que realmente aconteceu, porque é que o Trump fez isto agora e qual é o impacto direto dos teus investimentos. E fica até ao fim, porque eu vou revelar-te qual é o ativo que podes parar e cair por causa disto. E deixa já aí o like em baixo e vamos direto ao vídeo. Eu dividi este vídeo em 4 partes. O que é que aconteceu na madrugada de sábado, a operação militar passo a passo, porque é que o Trump fez isto e não foi só por causa das drogas. O que é que está em jogo? Desde o petróleo, o ouro, as terras raras e o Bitcoin. O impacto direto nos teus investimentos. E o que é que podes fazer agora? E vamos ao vídeo. Sábado, dia 3 de janeiro de 2026, às 4h21 da manhã, o Trump posta na sua rede social: capturámos Maduro. Mas como é que isto aconteceu? Usaram as forças Delta, as forças especiais mais letais do exército americano, e invadiram 7 locais simultaneamente. Desde o aeroporto militar La Carlota, a base de comunicações Fuerte Tiuna, o principal porto marítimo, as 3 bases militares estratégicas e a residência presidencial. Maduro e a sua esposa estavam a dormir e tentaram correr para um bunker subterrâneo, mas não conseguiram. 47 segundos depois, estavam num helicóptero a caminho de um navio americano no mar. A operação toda durou 3 horas e meia e 0 soldados americanos ficaram afetados, com 0 equipamento perdido. Foi uma das operações militares mais bem-sucedidas da história americana. A população venezuelana nas ruas a celebrar. A Rússia condenou, porque Maduro era aliado de Putin. A China condenou, porque a Venezuela vendia petróleo barato aos chineses. No Brasil, o Lula demorou a pronunciar-se e quando saiu a nota foi estranhamente brando. E aqui fica a pergunta que poucos estão a fazer. Porquê é que o Trump fez isto agora? E será que foi mesmo só por causa das drogas? O discurso oficial foi que Maduro estava envolvido com cartéis de tráfico, toneladas de cocaína que saíam da Venezuela para os Estados Unidos. E isto é verdade. Maduro tinha ligações com o narcotráfico. Mas, será? Achas mesmo que o Trump mobilizou o maior porta-aviões do mundo, gastou milhares de milhões, arriscou uma crise internacional só por causa de drogas? Não. A resposta está no subsolo da Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. 303 mil milhões de barris. Mais que a Arábia Saudita, mais que o Iraque, mais que qualquer país do planeta. Ao preço de hoje, são 17 trilhões de dólares. É quase metade da dívida americana. E é 4 vezes o PIB do Japão. E durante anos, empresas americanas foram expulsas da Venezuela, como a Chevron, a ExxonMobil e a ConocoPhillips. Hugo Chávez e Maduro nacionalizaram tudo, destruíram a produção e venderam petróleo barato à China. E agora, com o Maduro fora, essas empresas vão poder voltar. Mas há mais. A Venezuela estava a tornar-se uma base da China, da Rússia e o Irão na América Latina. A China investiu milhares de milhões. A Rússia vendia armas. E o Irão enviava drones. Para os Estados Unidos, isto era completamente inaceitável. Então, a captura de Maduro não é só sobre a Venezuela. É um recado para a China, para a Rússia e para o Irão. A América Latina é nossa. Saiam. Mas espera, porque há muito mais em jogo do que só petróleo. Há ouro, há terras raras e há Bitcoin. A Venezuela tem as maiores reservas de ouro da América Latina. São 161 toneladas nos cofres do Banco Central. E isso vale hoje 22 mil milhões de dólares. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque há uma região na Amazónia venezuelana, que é o Arco Mineiro do Orinoco, com 8 a 10 mil toneladas de ouro que ainda não foram exploradas. A 4.500 dólares a onça, são 1,5 trilhões de dólares enterrados ali. E, ainda há melhor, ou pior dependendo do teu ponto de vista, essa mesma região tem terras raras. As terras raras são elementos essenciais para telemóveis, computadores, carros elétricos, painéis solares e chips de inteligência artificial. Tudo isto precisa de terras raras. E adivinha quem é que controla 70% da produção mundial? A China. O Arco Mineiro do Orinoco tem pelo menos 300 mil toneladas de terras raras, que podem valer mais de 200 mil milhões de dólares. E se os Estados Unidos conseguirem explorar essas terras raras, tornam-se menos dependentes da China e garantem o fornecimento para a corrida da IA. E não é nenhuma coincidência. E agora, a parte mais louca.
o Bitcoin. Há estimativas que o regime venezuelano acumulou secretamente 600 mil Bitcoins nos últimos anos. Ao preço de hoje, são 60 mil milhões de dólares. Mas como é que isto aconteceu? Entre 2018 e 2025, a Venezuela derreteu o ouro do arco mineiro, vendeu no mercado negro e comprou o Bitcoin. Mas porquê? Porque o Bitcoin não pode ser sancionado. Os Estados Unidos não podem bloquear uma carteira de Bitcoin. Eles compraram quando o Bitcoin estava a 5 mil dólares e hoje está a 95 mil dólares. Se os Estados Unidos conseguirem as senhas destas carteiras, têm 60 mil milhões em Bitcoin. E aqui tens um problema, porque a Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins em 2024 e o preço caiu 24%. A Venezuela tem 600 mil, é 12 vezes mais. Se venderem tudo de uma vez, o mercado de cripto vai ser massacrado, mas se congelarem esses Bitcoins por anos, a oferta diminui e o preço pode disparar. Mas o que é que isto significa para os teus investimentos? Em primeiro, o petróleo. Se a Venezuela voltar a produzir em grande escala, a oferta global aumenta e o preço pode cair. E isso é bom para o consumidor, porque a gasolina fica mais barata, o diesel fica mais barato e os transportes ficam mais baratos. Mas para as empresas petrolíferas, só as americanas vão beneficiar, como a Chevron, a ExxonMobil e a ConocoPhillips. As outras, incluindo europeias e brasileiras, vão ver um aumento da oferta sem participar da festa. Em segundo, tens o ouro. Com 1,5 trilhões em ouro venezuelano, potencialmente a entrar no mercado nos próximos anos, a oferta aumenta. Mas calma, porque não vai ser imediato. Isto leva anos a explorar. No curto prazo, o ouro pode até subir por incerteza geopolítica. Em terceiro, tens o Bitcoin, em que tem 3 cenários possíveis também. O cenário 1 é congelar. Os Bitcoins ficam presos por anos e a oferta diminui e o preço sobe. O cenário 2 é a reserva estratégica, em que o Trump declara que é a reserva americana. A oferta diminui e o preço sobe. E o cenário 3 é a liquidação, em que eles vendem tudo e o preço cai pela metade. O cenário mais provável é congelarem ou reservarem, porque o Trump é pró-Bitcoin, porque ele não vai querer entrar para a história como o presidente que destruiu o Bitcoin. E em quarto, tens as ações específicas. A Chevron disparou 8% no dia a seguir à captura. A ExxonMobil subiu. A ConocoPhillips subiu. Porquê? Porque vão voltar a operar na Venezuela. Mas não é só o petróleo, porque há dezenas de empresas que foram roubadas pelo Chávez e o Maduro. Desde a Kellogg's, que teve a fábrica confiscada, a Kimberly-Clark, que foi expulsa, a General Motors, que teve ativos tomados, e a Goodyear, que saiu do país. Todas estas empresas têm ativos a receber e vão querer de volta. E em quinto, tens o risco para Portugal e a Europa. Se a situação da Venezuela piorar, como uma guerra civil, o caos total, são milhões de refugiados que podem sair e muitos vêm para a Europa, para Portugal. E isto cria pressão social, económica e até política. E desta história consegues tirar 3 lições. A primeira, a geopolítica mexe com os mercados mais rápido do que tu pensas. A Chevron subiu 8% num dia. O Bitcoin pode disparar ou cair pela metade, dependendo do que os americanos vão fazer com essas carteiras. E tu, se não estás atento ao mundo, estás a investir às cegas. Em segundo, os recursos naturais são poder. 17 trilhões em petróleo explicam porque é que o Trump agiu. Não é sobre democracia, é sobre controle de ativos estratégicos. E isso repete-se em todo lado. Desde o lítio, as terras raras, o ouro. Quem controla estes recursos, controla o futuro. E em terceiro, nunca subestimes o impacto das decisões políticas na tua carteira. A Venezuela tinha tudo para ser rica e destruiu-se em 20 anos por má gestão e autoritarismo. Portugal não está imune. Nenhum país está. Protege o teu dinheiro, diversifica e investe em ativos que nenhum governo pode destruir. Se este vídeo te mostrou como é que a geopolítica afeta diretamente os teus investimentos, deixa aí em baixo o like. Subscreve porque eu vou continuar a trazer-te o que realmente importa, não aquelas análises superficiais da comunicação social. E comenta aí em baixo. Achas que o Trump fez bem? E o que é que achas que vai acontecer ao Bitcoin venezuelano? E vemo-nos no próximo vídeo.